Muito bom, chegamos então à última parte da nossa aula. A gente vai fazer agora a correção dos exercícios que vocês acabaram de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Os exercícios que vocês fizeram podem estar em ordens diferentes dessa que está aqui, mas eu vou deixar aqui um tempinho de cada um dos exercícios para vocês conseguirem acompanhar, quem quiser copiar, alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dizer pra gente para onde está o positivo. Então, aqui, gravidade para baixo é o positivo. E aí, eu vou fazer, então, o meu cálculo. Veja só, ele quer saber a altura do prédio. A altura é o espaço percorrido. Então, para isso, eu vou usar o sorvete mais meio atum. No tablet a letra não fica assim tão bonita, né? Mas tá aí, sorvete mais meio atum. O que eu já sei? O S é o que eu quero saber, o S0 é 0, o V0 é 0 também. Então, sobrou para mim meio vezes 10 vezes 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? Porque ele me falou aqui que o tempo é de 3 segundos, tá? Então, vamos lá. Eu vou cortar esse 2 com esse 10 e vou dizer que S é igual a 5 vezes 9. 3 ao quadrado, 9. Então, 45 metros é a altura desse prédio. Eu vou deixar aqui o exercício alguns instantezinhos para vocês verem. Quem quiser copiar, copiar. Vou colocar aqui uma musiquinha. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt. Muito bem, a nossa próxima questão é uma questão conceitual. Então vamos lá. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e ao atingir sua altura máxima, inicia o movimento de queda livre. Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto, ou seja, que a alternativa errada, afirmar que é um tipo de movimento uniformemente variado? Tá certo, é isso mesmo. O tempo de subida é maior que o tempo de queda? Não, o tempo de queda é exatamente o mesmo, igualzinho ao tempo de subida. Vamos continuar. No momento que o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é 0. Perfeito, é exatamente isso. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida. Correto também. E o último, a aceleração da gravidade atua durante a queda. Ela atua durante a queda e também durante a subida. É a gravidade que faz com que o objeto pare lá em cima. Então, mais um minutinho para vocês conferirem aí os resultados desse exercício. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. Próximo exercício, então, mais um exercício conceitual. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair de lá de cima um biscoito.
Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, ou seja, na queda do rapaz e na queda do biscoito, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Isso daqui é muito importante para a gente. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como? Para Galileu Galilei e para todos nós, né? A gente interpretaria isso como possível ou impossível. Vamos ver a primeira alternativa. Impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Veja, a altura da queda não importa, né? Não faz diferença nenhuma o tanto que ele vai cair. Ele vai cair sempre com a mesma... ele vai ter a velocidade aumentando de acordo com a força da gravidade. Letra B, possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Não, a gente já viu várias vezes que não importa o tamanho, nem o formato e nem a massa do corpo. Letra C, possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. Também está errada. Então a letra D, impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. É exatamente isso. E tinha aqui o NDA, também está errada, porque a gente encontrou ali a alternativa correta. Um minutinho para vocês curtirem aí a música e a resposta. Not asking for love, just that you're honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string, and even though you got good intentions, I need you to set me free. O corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional G igual a 10. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. E a pergunta é a distância entre os pontos A e B. Então vamos fazer aqui, ó. Então o objeto estava então lá se deslocando, ele estava num ponto A e foi parar num ponto B. Aqui ele tinha uma velocidade igual a 10 metros por segundo e aí ele chegou aqui com uma velocidade de 50 metros por segundo. A pergunta é, qual é a distância entre A e B? Olha só, eu tenho aqui informação de velocidade, eu tenho uma pergunta que quer saber a distância e eu não tenho nada falando de tempo. Se eu tenho essa situação, a equação ideal para eu resolver essa questão é vovô, vovó, mais duas amigas dela. Antes de começar a fazer a conta, eu vou dizer aqui no cantinho quem é positivo, para onde está o positivo. Vou dizer que o positivo da gravidade tá para baixo, tá bom? Que é o mesmo sentido da velocidade desse movimento. Então, a velocidade aumenta nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar, então, o vovô e a vovó e as duas amigas dela. Qual é a minha velocidade final? É o 50. Velocidade inicial, 50 ao quadrado. Velocidade inicial, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, 10, e o ΔS, que é a minha pergunta. 50 ao quadrado são 2.500. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20, vezes ΔS. Vou passar esse 100 subtraindo, então aqui eu vou ficar com 2.400, é igual a 20 ΔS. Portanto, ΔS, que é o espaço percorrido, vai ser igual a 2.400 dividido por 20. Vou cortar esses dois zeros, vou ficar com 240 dividido por 2, e isso daqui é igual a 120 metros. Dependendo do seu exercício,
pode ser letra A ou letra B. Ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs. Ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Último exercício da nossa correção. Então, um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima para que o gato nada sofra deve ser... Então, de novo, eu não tenho nada relacionado com o tempo, então eu vou usar de novo o vovô ateu. Porque eu quero saber a altura que o gato pode cair. Então, a velocidade final é a velocidade máxima que ele pode atingir, que são os 8 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, 2 vezes 10 e o ΔS, que é o que eu quero saber. Olha, já ia quase esquecendo. Coloca lá que é a gravidade positiva para baixo. Se você quisesse, você, é claro, poderia ter usado gravidade como positiva para cima em todos esses exercícios, só teria que mudar todos os sinais, né? Então, vamos lá. 8 ao quadrado, 64, é igual a 20 vezes ΔS. Então, trocando tudo isso de lado, o ΔS vai ser igual ao 64 dividido por 20. 64 dividido por 20 é igual a 3,2 metros. Então, a altura máxima que um gato pode cair é de aproximadamente 3,2 metros. Antes da gente acabar, então, eu quero desejar um bom feriado para vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira. E de presente, olha só, não tem tarefa. Um beijo, tchau!